As 7 maravilhas do mundo antigo são, até hoje, um símbolo da grandiosidade e da habilidade humana. Embora a maioria tenha sido destruída ou danificada ao longo dos séculos, suas histórias fascinantes ainda atraem a atenção de viajantes e curiosos ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos explorar as 7 maravilhas do mundo antigo e descobrir como essas incríveis obras foram criadas e o que restou delas até hoje. As Pirâmides de Gizé, Egito. As Pirâmides de Gizé são um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Elas foram construídas há mais de 4.500 anos durante o Império Antigo do Egito. A mais famosa delas é a Pirâmide de Quéops, que levou 20 anos para ser construída e é considerada uma das maiores estruturas já erguidas pelo homem. O Colosso de Rhodes, Grécia. O Colosso de Rhodes era uma enorme estátua de bronze de Hélios, deus do sol. Ela ficava na entrada do porto de Rhodes e era considerada uma maravilha da engenharia da época. A estátua foi destruída em um terremoto em 226 a.C. O Templo de Ártemis em Éfeso, Turquia. O Templo de Ártemis em Éfeso era uma das maiores estruturas religiosas da antiguidade. Ele foi construído no século 6 a.C. pelos gregos e foi destruído e reconstruído várias vezes ao longo da história. Hoje, apenas ruínas e algumas colunas permanecem em pé. O Jardim Suspenso da Babilônia, Iraque. O Jardim Suspenso da Babilônia era uma das construções mais impressionantes da Mesopotâmia. Ele era composto por várias camadas de anos 100 a.C. e nunca foi encontrado. O Farol de Alexandria, Egito. O Farol de Alexandria foi construído no século 3 a.C. para orientar os navios que chegavam ao porto. Ele tinha mais de 100 metros de altura e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi destruído por terremotos no século XIV. O Mausoléu de Halicarnasso, Turquia. O Mausoléu de Halicarnasso foi construído no século IV a.C. para abrigar o corpo do rei Malcholo. Ele era considerado um dos edifícios mais impressionantes da época, com esculturas e decorações de mármore ricamente detalhadas. Foi destruído por um terremoto no século XV. Estátua de Zeus em Olímpia, Grécia. A estátua de Zeus em Olímpia era uma estátua gigantesca de Zeus, o rei dos deuses gregos. Ela tinha mais de 12 metros de altura e era decorada com marfim, ouro e pedras preciosas. Foi destruída em um incêndio no século V d.C. As 7 maravilhas do mundo antigo foram criadas em uma época em que a tecnologia e a engenharia ainda eram muito limitadas, mas a imaginação e a criatividade humana eram ilimitadas. Embora a maioria delas tenha desaparecido, suas histórias e legados ainda nos inspiram até hoje. Esperamos que este vídeo tenha te dado uma nova perspectiva sobre essas maravilhas do mundo antigo e despertado a sua curiosidade em conhecê-las mais de perto.